Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia e manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber Dr. Luiz Eduardo Correia Miranda, que é médico, cirurgião geral, professor adjunto da Universidade Estadual de Pernambuco, que vem falar para nós sobre os desafios de um cirurgião geral atuando no Sistema Único de Saúde. Eduardo, muito obrigado pela tua presença, é uma alegria enorme recebê-lo no programa. Volpe, eu que agradeço, doutora Luiz, eu que agradeço pelo convite e quero dizer que estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês hoje. Olha, eu tenho que aqui, antes de começar o programa, dizer que o Eduardo foi meu colega de faculdade, meu colega de residência e é, na minha opinião, um dos melhores cirurgiões gerais desse país. Eu conheço a formação, é um amigo e um cirurgião com C maiúsculo. Luiz, eu já te pergunto, traça para nós, para os telespectadores que estão aqui dando prazer da sua audiência, um panorama da especialidade. O que faz um cirurgião geral? Bem, Volpe, nós somos uma especialidade terapêutica, não é? Ninguém procura um cirurgião geral de cara. Ele primeiro é visto pelo seu clínico, pelo pediatra, pelo ginecologista, com uma queixa ou não. Às vezes o ginecologista pede lá um exame de rotina, então ele aconselha o seu paciente, olha, o senhor precisa procurar um cirurgião. Então o paciente chega para nós já com um diagnóstico feito. E o nosso papel é avaliar a indicação de um tratamento cirúrgico ou não. Certo. Nós somos uma especialidade essencialmente terapêutica e tratamos agredindo, não é? Você é cirurgião, você sabe, nós tratamos cortando, sangrando, causando dor. Então a indicação de uma cirurgia, ela deve pesar o risco e o sofrimento que aquele tratamento vai impor contra o benefício que ela pode oferecer, não é? Certo. E nós só indicamos quando o benefício é muito superior ao risco. Certo. Então a nossa vida é pesar risco e benefício. Bem, nós sabemos que você trabalha com pacientes do Sistema Único de Saúde. E eu já faço a primeira pergunta aqui para você. Como é que é exercer a especialidade cirurgia geral no Sistema Único de Saúde brasileiro? Tem que matar um leão todo dia. Certo. Não, o primeiro grande desafio é fazer o paciente chegar ao cirurgião. O que acontece na vida privada, fora do SUS, né? O doente tem lá uma queixa, ele descobre aqui uma massa, um caroço, digamos assim, aqui na virilha, ele procura o seu clínico, o clínico encaminha para o cirurgião e em uma semana ele marca a consulta ali e nós podemos então avaliar o caso, né? No SUS, a porta de entrada ou é o serviço de urgência, ou é a assistência primária de saúde, que é pouco pulverizada, não é? Na maior parte do país, especialmente lá no Nordeste, onde eu trabalho, ou é a amizade, não é? O paciente chega até nós porque alguém nos conhece e traz o paciente até nós. Então, já nesse primeiro momento aqui, há um gargalo que é difícil de superar, não é? O paciente não consegue marcar a consulta na sua assistência primária. E quando ele marca aquela consulta, ele precisa ser referenciado para um hospital, para um profissional. Quem faz esse trabalho de regulação ou é a prefeitura ou é o Estado, mas é um trabalho lento, moroso, difícil. Então o paciente chega para nós depois de um diagnóstico, 6 meses, 1 ano depois do Eu ia te diagnóstico. perguntar o delta T. Então, entre entrar no sistema e chegar até você de 6 meses a 1 ano. E depois de que chega até nós, e ele recebe a confirmação de que precisa de um tratamento cirúrgico, aí ele tem que enfrentar as filas por uma oportunidade cirúrgica no SUS, não é? Todos os seus ouvintes aqui, a sua audiência já deve ter
tido contato com uma pessoa que teve uma dor abdominal e procurou um serviço de urgência e lá recebeu o diagnóstico de um cálculo biliar, de um cálculo de vesícula biliar. Ora, quando esse paciente chega até o cirurgião do SUS, ele vai enfrentar uma fila que lá no nosso hospital é em torno de 1.000 pacientes nesse momento. Nossa. Aguardando por uma oportunidade cirúrgica, não é? E nós conseguimos operar por semana de 6 a 10 doentes. Então, mesmo que ele tenha o diagnóstico, a consulta e a indicação, ele não tem garantido o seu procedimento cirúrgico. O que acontece com esse paciente é que ele acaba apresentando uma complicação da doença, procura uma unidade de pronto atendimento e lá é encaminhado para um serviço de urgência que nem sempre tem condições de resolver o problema. Então, muitas vezes o caso é apenas remediado e ele continua nessa via dolorosa por meses, às vezes anos. Uma verdadeira via sacra, né? E quando chega a oportunidade dele de cirurgia, geralmente a gente tem a chance de operar o doente numa situação muito desfavorável. Entendo. Ele já andou muito dentro da história natural da doença, com abscesso, com quadro de agudização e com a chance de uma evolução sujeita a complicações operatórias. Então, por falar nessa questão das cirurgias, quais são as cirurgias mais executadas dentro da especialidade? Então, seguramente as cirurgias para as doenças benignas são as mais indicadas, não é? Então, o cálculo biliar é um campeão, não é? A incidência de doença biliar na população, ela varia ao redor do mundo, mas ela é sempre muito alta, não é? Tem algumas tribos indígenas da América do Norte que chega a ter 50% de pessoas com a doença. E as hérnias da parede abdominal, principalmente, não é? Todo dia tem paciente com hérnia para a gente resolver. As doenças proctológicas são um gargalo enorme. Lá em Pernambuco, por exemplo, se você tem uma doença hemorroidária, se você tem uma fístula perianal, você vai passar por uma via sacra, como você disse aí, interminável, e muitas vezes não consegue ser operado. E eu acho também, que você vê, eu sou cirurgião geral, né? Nós, não é da nossa conta, a princípio, tratar as histerectomias, não é? Sim. É a cirurgia do ginecologista lá. Mas o que acontece, principalmente lá em Recife, é que a demanda pela cirurgia é muito grande e o sistema não absorve. Então, esses pacientes acabam procurando o cirurgião geral para resolver a sua doença, lá, o seu mioma, o sangramento que a senhora tem todo mês. E acaba ficando também na nossa conta as doenças ginecológicas, entendeu? E depois vem as doenças neoplásicas, né? Os cânceres, que a gente também trata. O câncer do aparelho digestivo, dentre os quais o mais sensível aí é o câncer de cólon. Aposto que todo mundo aqui que está nos ouvindo certamente já teve um parente, um vizinho, porque a doença realmente é prevalente, um câncer do intestino grosso. Bom, você falou um pouco dos gargalos e aí eu já te pergunto, na tua visão, que já tem um bom tempo, estou me entregando aqui também, né? Nós já temos um tempo de estrada aqui, né, Luiz? Quais as soluções para esse problema desses gargalos que a gente apresenta? Veja, Volpe, um problema dessa complexidade, isso não é problema só aqui no Brasil, certo? Quer dizer, a desproporção entre a demanda por assistência médica e a capacidade dos governos de oferecerem uma solução é problema ao redor do mundo todo. Na Inglaterra mesmo, que tem um sistema de saúde exemplar, né? Eu tive uma sobrinha lá que teve uma complicação proctológica e não conseguiu atendimento. Olha só. E quando conseguiu o atendimento depois de vários meses, o colega lá também ficou remediando, colocando panos quentes e não indicou um tratamento. Eu, por exemplo, recebo pacientes, esses dias eu recebi um paciente para fazer um diagnóstico, né? E eu perguntei, ele veio do Canadá, um brasileiro que mora no Canadá. E eu falei assim, poxa, meu amigo, mas você mora no Canadá e vem fazer uma endoscopia aqui em Recife comigo? Ele disse, doutor, lá no Canadá você morre e o médico não pede o exame.
e a gente fica lá sofrendo. Então, é um problema que é um problema universal, não é? Eu enxergo, Volpi, duas soluções aí inteligentes, sabe? Uma é o aperfeiçoamento do sistema de regulação. Quer dizer, o governo, são políticas públicas, né? O governo precisa investir em treinamento, em equipamentos, em recursos para facilitar a chegada do paciente até o cirurgião. Esse é um problema de gestão pública. A gestão, desde o momento do diagnóstico até o momento que ele bate no cirurgião, ela tem que ser melhorada e muito. Certo. E a outra medida é como fazer essas filas andarem, né? Bem, uma solução que existe em alguns lugares, que é possível, é a criação de hospitais com alta rotatividade, entendeu? Então, esses hospitais, eles seriam equipados com um bloco cirúrgico, com uma equipe de cirurgiões experientes, que estariam ali só para fazer cirurgia, não vai fazer ambulatório, não vai fazer enfermaria, nada disso. Cirurgião para ficar dentro do bloco. Luiz Eduardo, por falar em hérnia, você podia nos explicar um pouco sobre a hérnia? Mas só um momentinho. Essa pergunta é de muita relevância, então fique aí, espere que no próximo bloco o Dr. Luiz Eduardo vai responder essa pergunta. Estamos voltando aqui com o programa Med Saúde, com o professor Dr. Luiz Eduardo, cirurgião geral. E voltando à pergunta do bloco anterior, nós obviamente estamos falando sobre a cirurgia geral no panorama do SUS. E agora gostaria que o Dr. Luiz Eduardo nos explicasse um pouco e falasse um pouco sobre o que são as hérnias. Bem, Aloysio, nós dizemos que há uma hérnia quando uma víscera está fora do local que a natureza designou para ela. Para o cirurgião geral, o que interessa são as hérnias da parede abdominal. Então você pode pensar que o seu abdômen é como esse caneco que tem aqui. Ele tem uma parede, que no caso do nosso abdômen é uma parede muscular, e ele tem um conteúdo dentro dele, que no caso do nosso abdômen são as vísceras. Ora, se houver uma ruptura, um pequeno orifício aqui nessa parede de porcelana, o líquido que está aqui dentro escorre para fora. No caso da hérnia da parede abdominal, há uma ruptura da parede muscular e lá dentro do abdômen o que existe são vísceras, que são móveis. O intestino é móvel, a gordura lá dentro é móvel. Então essas vísceras saem pela parede abdominal e ficam contidas pela pele. Quer dizer, elas passam a ocupar um lugar que é diferente daquele lugar que a natureza designou para ela. Então nós dizemos nessa situação que é uma hérnia. As hérnias mais comuns são as hérnias em senhores, logo nós teremos a nossa, aqui na região da virilha, não é? A região inguinal, que nós chamamos, que são muito comuns em senhores, depois aí dos 60 anos de idade, e as hérnias que aparecem em locais de incisões cirúrgicas prévias. Então é muito comum a senhora faz lá uma cesariana ou tem o seu útero retirado e o cirurgião faz uma incisão incisional e depois essa incisão acaba não coaptando corretamente e a musculatura aqui então se afasta. E ali aparece uma hérnia que nós chamamos de hérnia incisional, porque apareceu sobre uma incisão cirúrgica e que é um tremendo problema de saúde pública, um problema, eu diria, negligenciado pelas autoridades, porque as pessoas que têm esse tipo de doença, essas ficam eternamente na fila esperando por uma solução. Porque supostamente a urgência já passou. A urgência já foi resolvida, entendeu? E são doenças, tanto a hérnia incisional
quanto a hérnia inguinal, são doenças limitantes, porque a pessoa, qualquer esforço que faça, qualquer movimento mais brusco, ela tem dor. Então, é um problema social enorme. Um jovem, por exemplo, com uma hérnia, ele não consegue emprego. Porque ele vai fazer o exame admissional lá, o doutor fala, ó, primeiro você corrige essa hérnia aí, e depois você vem aqui para a gente conversar. E ele não consegue ser operado. Ou seja, causa um impacto em vários níveis, não só estético, mas você acabou de falar, por exemplo, até de conseguir um emprego, ou seja, o impacto social disso é muito grande. A gente recebe pacientes lá com uma hérnia, às vezes umbilical, que é uma hérnia muito comum também, pequenininha, e sem sintomas nenhum, e desesperados. Doutor, eu preciso trabalhar, preciso sustentar a minha família e não consigo um emprego por conta de uma pequena hérnia umbilical. E a gente acaba, então, favorecendo esses casos, né? Trazendo esses casos para serem operados, não é? São cirurgias praticamente não tem urgência nenhuma, em detrimento de outros casos que tem muito mais necessidade, mas que é um senhor idoso, que já está aposentadinho ali. Por isso que eu falei que é matar um leão por dia. Você tem que escolher qual daqueles ali que você vai deixar na fila esperando. Entendo. E agora eu te faço uma pergunta, Luiz, e nós estamos falando até agora, nós falamos das doenças não neoplásicas. E aí eu gostaria que você falasse, você tocou um pouco no câncer de colo, nós temos também o câncer de reto, enfim, e o câncer de outras vísceras. O que eu queria que você desse o seu testemunho, a sua opinião, como que fica então o paciente que está com uma lesão cancerígena no Sistema Único de Saúde? Então, quando ele chega a nós, nós abrimos as portas do bloco cirúrgico para ele, entendeu? Então, por exemplo, e esse é um outro problema, porque os pacientes que são oncológicos, que têm um câncer, eles atropelam a fila de pacientes eletivos. Dos eletivos que, obviamente, não têm doença neoplásica. Então, vamos supor que eu vou fazer o meu ambulatório essa semana. Eu recebo, já estou sabendo que eu vou receber lá uma senhora com câncer de pâncreas. Ela será imediatamente internada para uma solução em 10 dias no máximo. Certo. Entendeu? Esse tipo de paciente é um paciente que é prioritário, inclusive por lei, né? Sim. O grande problema são os pacientes que não chegam a nós. Quer dizer, é o paciente que tem um sintoma, um sinal de alarme, por exemplo, um sangramento retal, e procura uma unidade de pronto atendimento e o colega lá não percebe que se trata de um sintoma grave e manda esse paciente repetidas vezes para casa, tomar sulfato ferroso. Imagina, é uma senhora de 60 anos com uma anemia importante. Se ele tivesse examinado a paciente, ele veria que tinha uma massa no abdômen inferior. E nada disso foi feito, porque o atendimento foi feito num pronto atendimento, não é? E essa paciente retorna várias vezes para casa com um câncer ali, gritando, olha, eu estou aqui, me veja, não é? O paciente que chega até nós, ele é rapidamente atendido. O problema é fazer esse paciente chegar até... Agora eu vou pôr um pouquinho de pimenta nessa pergunta, Luiz, aproveitando que nós somos amigos e aproveitando a tua experiência. Nós estávamos falando do gargalo. Então, pode ser, e aí eu te pergunto, acontece isso de chegarem tantos pacientes que você tem que escolher dentre aquele que você vai mexer? Porque, veja, pode ser que tantos pacientes com câncer cheguem que você não consiga dar vazão, ainda que você dê prioridade. E aí? Diariamente isso acontece. Diariamente a gente tem pacientes com câncer, porque você imagina, Pernambuco é um estado pequeno, não é? Que tem um interior muito pobre e muito carente. E eu sou professor da universidade, não é? Então venho formando médicos lá há 20 anos, né? Sim. Então lá pelo interior tem sempre alguém que me conhece. Certo. Então ele vê lá um caso desse aí, ele pega o telefone, doutor Luiz, olha, estou aqui com um caso assim, posso encaminhar para o senhor? Pode, encaminhe para nós. Então, realmente é muito comum que a gente tenha uma fila dentro do hospital de pacientes que precisam ser operados e que você tem que optar entre um e outro para dar assistência ao mais necessitado prioritariamente, né? Sim. Mas todos são operados, viu, vô? Quando é um câncer, nós nos armamos, né? Sim.
Você não abre a guarda de jeito nenhum, porque a doença impõe um sofrimento enorme à pessoa. Sim, né? E com uma limitação de vida. Né? E aí sim você agrava o gargalo das outras doenças. Por isso que eu sugeri, eu falei aqui que a ideia de um hospital que fosse, ou de um serviço que fosse direcionado para doenças benignas, com alto padrão de resolutividade, seria a solução para um problema que é um problema social negligenciado pelas autoridades. Sim, fica aí. Sim, entendo. Ô, Luiz, essa criação desse hospital, você vê como uma única saída para esse gargalo ou você enxerga outras saídas para esses gargalos? Eu acho, Aloysio, que aquilo que eu disse, um problema complexo não tem uma saída única, né? Uma saída seria a otimização da regulação, a outra seria a criação de serviços que podem dar vazão a essa demanda sem interferir, por exemplo, com os pacientes oncológicos, né? Mas há outras soluções. Por exemplo, nós podíamos melhorar a detecção das doenças antes que elas se tornassem tão graves assim. Um exemplo típico é o câncer de cólon, né? O câncer de intestino grosso é uma doença prevenível, curável e tratável desde que diagnosticada precocemente. E a ferramenta para isso aí, mais utilizada, mais aceita globalmente, é a colonoscopia preventiva, não é? Que absolutamente não existe no SUS. Você não consegue marcar uma colonoscopia para uma pessoa que tem uma queixa objetiva, quanto mais marcar para uma pessoa que não tem queixa nenhuma com intenções profiláticas, né? Evitar que apareça uma doença mais grave. Ainda com histórico familiar, que mesmo importa. com histórico familiar. Quer dizer, a gente consegue cobrir apenas uma pequena parcela da necessidade na população. Existem algumas iniciativas interessantes em outros países. Por exemplo, nos países asiáticos, que a população é muito maior, né? Sim, muita gente. E você não... Como é que você vai fazer colonoscopia naquele naquele número de pessoas, não é? Então existe lá um serviço, eu não me recordo onde é que é, se é na Tailândia, no Vietnã, é por um daqueles países asiáticos lá, em que você tem centros em que as enfermeiras são treinadas para fazer só uma endoscopia dos 30 centímetros distais do intestino. Só uma reto-sigmoidoscopia, que é o nome do exame. Sim. E aquilo é feito maciçamente, né? Massivamente. Então, os pacientes chegam, você só faz um enema ali para limpar o intestino dele e ela dá uma olhada no... Seria uma reto-sigmoidoscopia. Tá. Achou alguma coisa, vai para o doutor. Não achou nada, até o ano que vem. Entendeu? Então, ela faz, é uma profissional treinada para fazer isso, para dar assistência profilática a uma parcela maior da população. Essa é uma política pública que não é cara, não é? Você pode pensar nisso aí e nós não temos. Outras políticas, por exemplo, olha, um velho exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Antigamente, quando nós nos formamos, há muito tempo... Há muito tempo. Esse exame era muito inespecífico, né? Você lembra, né? Não podia escovar os dentes, não podia comer uma galinha 5 dias antes, porque senão o exame dava positivo. Hoje em dia, o teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes é um imunoteste. É um anticorpo ali contra um sangue, contra a hemoglobina humana. Então, se ele der positivo, ele mostrou que tem hemoglobina humana ali. Certo. E é um testezinho, por exemplo, você compra aí no eBay uma caixinha com 50 testes, bem baratinho. E a própria pessoa faz o autoteste. Quer dizer, ela molha um cotonete ali nas fezes, né? Coloca ali dentro do vidrinho e se mudar de cor, ali tem um teste positivo. O que a ciência mostra é que se você repetir esse teste 4 vezes por ano, ou seja, 1 vez por trimestre, você não diminui a incidência de câncer de cólon, porque se está sangrando já tem um câncer ali, mas você diminui a mortalidade. Luiz, eu quero agradecer muito o carinho de você ter se deslocado de Recife até aqui para nos dar essa entrevista. Você é um amigo querido, eu não preciso aqui dizer o tanto que eu te quero bem. Para nós é um orgulho e
Uma alegria muito grande, né, Luiz? Receber um cirurgião do seu quilate aqui para falar sobre os desafios de um cirurgião geral no Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pelo carinho da sua entrevista. Você sabe que um chamado seu é irrecusável, né? Eu viria de muito mais longe e virei se você me chamar de novo. Muito Com certeza nós vamos chamar você, porque temos muitos assuntos para cuidar e para conversarmos com um cirurgião com a excelente formação sua. Muito obrigado, Luiz.